Como estudar para provas discursivas em concursos? Estudar para provas discursivas em concursos públicos exige uma abordagem diferente daquela adotada para questões objetivas. Enquanto as questões de múltipla escolha testam o conhecimento direto do candidato, as discursivas avaliam sua capacidade de articular ideias, argumentar de forma coerente e demonstrar um entendimento profundo do tema proposto. Essa diferença torna o preparo para as discursivas um desafio maior, exigindo uma estratégia de estudo que combine conhecimento teórico com prática de escrita. O primeiro passo para se preparar adequadamente para uma prova discursiva é entender o estilo da banca examinadora. Cada banca tem critérios específicos de correção, que podem variar de acordo com o concurso ou o cargo. Algumas dão mais ênfase à clareza e objetividade, enquanto outras valorizam a profundidade das análises e a originalidade dos argumentos. Por isso, é fundamental estudar provas anteriores do mesmo concurso ou banca, analisando como as respostas foram avaliadas. Além de entender a banca, o candidato precisa dominar o conteúdo cobrado no edital. Diferente das questões objetivas, que podem abordar qualquer ponto do conteúdo, as provas discursivas geralmente exigem uma visão mais ampla sobre temas centrais. Assim, é importante priorizar o estudo de temas recorrentes, que têm maior probabilidade de aparecer nas questões discursivas. Essa preparação não deve se limitar à leitura superficial. É necessário buscar uma compreensão crítica e contextualizada dos assuntos. A prática de escrita é um componente essencial do preparo para provas discursivas. Não basta apenas saber o conteúdo. O candidato precisa desenvolver a habilidade de expressá-lo de maneira clara e estruturada. A melhor maneira de aprimorar essa habilidade é através da redação de textos sobre temas diversos. Ao praticar, o candidato deve simular as condições reais da prova, estabelecendo um limite de tempo e respeitando o espaço disponível para a resposta. Outro aspecto importante da preparação é o planejamento das respostas. Em uma prova discursiva, não se deve começar a escrever imediatamente após ler o enunciado. É fundamental dedicar alguns minutos para estruturar as ideias antes de colocá-las no papel. Um bom planejamento inclui a organização de uma introdução clara, o desenvolvimento dos argumentos e uma conclusão que sintetize o raciocínio apresentado. Essa estrutura lógica é essencial para garantir a coerência do texto. A introdução em uma resposta discursiva tem o papel de contextualizar o tema e apresentar a tese que será defendida ao longo do texto. Ela deve ser concisa e direta, evitando rodeios ou informações desnecessárias. No desenvolvimento, o candidato deve apresentar seus argumentos de forma clara, sempre fundamentados em dados, exemplos ou conceitos teóricos. Já a conclusão precisa retomar a ideia central, encerrando o texto de maneira coesa e sem introduzir novos argumentos. Um erro comum entre candidatos é escrever respostas muito longas, ultrapassando o limite de linhas estabelecido pela banca. Isso demonstra falta de planejamento e pode resultar na perda de pontos, já que muitas bancas penalizam o extrapolamento do espaço. Por isso, é importante praticar a concisão, expressando as ideias de forma objetiva e dentro do limite proposto. Responder de maneira clara e direta, sem se perder em divagações, é um diferencial importante nas provas discursivas. Revisar o texto antes de entregar é uma etapa que não pode ser negligenciada. Mesmo que o tempo seja curto, é crucial reservar alguns minutos para revisar a resposta. Erros de ortografia, concordância ou coerência podem comprometer a qualidade do texto e levar à perda de pontos preciosos. Uma boa dica é ler o texto em voz baixa, o que ajuda a identificar falhas que passam despercebidas durante a escrita. Além disso, é essencial que o candidato tenha um vocabulário adequado e saiba utilizá-lo com propriedade. As provas discursivas geralmente exigem uma linguagem formal, compatível com o nível do concurso. Utilizar expressões coloquiais ou termos inadequados pode prejudicar a avaliação da resposta. Portanto, durante o preparo, é interessante ampliar o vocabulário e se acostumar a escrever utilizando termos técnicos e formais. A leitura constante é uma excelente ferramenta para melhorar o desempenho em provas discursivas. Ler bons textos ajuda a ampliar o repertório argumentativo, melhora a capacidade de interpretação e ensina diferentes formas de construir um raciocínio lógico. Além disso, ao ler sobre temas variados, o candidato se familiariza com os diferentes estilos de escrita, o que pode ser útil na hora de adaptar sua resposta às exigências da banca. O gerenciamento do tempo durante a prova também é um fator determinante para o sucesso.
Muitos candidatos se dedicam excessivamente às questões objetivas e acabam deixando pouco tempo para as discursivas. Isso pode comprometer o resultado, já que as provas discursivas têm um peso considerável na nota final. Por isso, é importante dividir o tempo de forma equilibrada, garantindo que haverá tempo suficiente para escrever uma resposta bem elaborada. Outro ponto que merece atenção é a interpretação correta do enunciado. Muitas vezes, candidatos bem preparados perdem pontos por não responderem exatamente ao que foi perguntado. O enunciado da questão discursiva deve ser lido com atenção, destacando-se os verbos que indicam o que é solicitado, como discutir, analisar, comparar, entre outros. Compreender o comando da questão é fundamental para desenvolver uma resposta que atenda às expectativas da banca. A confiança é um elemento crucial na hora de responder a uma questão discursiva. A insegurança pode levar o candidato a escrever de forma vaga ou hesitante, o que compromete a clareza da resposta. Por isso, é importante, durante a preparação, desenvolver a autoconfiança, tanto no domínio do conteúdo quanto na capacidade de escrita. Quanto mais o candidato praticar, maior será sua segurança na hora de estruturar seus argumentos. Por fim, é importante lembrar que as provas discursivas também avaliam a capacidade do candidato de articular um raciocínio crítico e reflexivo. Demonstrar uma visão crítica sobre o tema proposto, apontando diferentes perspectivas. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!